Hoje Bitola traz 5 documentários produzidos pelos alunos de Rádio e TV da FAESA. Não saia daí que o Bitola está começando. Os alunos de Rádio e TV produziram documentários para as disciplinas do 4º período. Eles tiveram que seguir algumas regras. As peças deveriam explorar um determinado tema, como a mídia retrata um grupo organizado e como esse mesmo grupo se organiza para aparecer nos meios de comunicação. O primeiro vídeo que veremos tratou do fluxo de bandas independentes do Estado e da evolução das ferramentas para uma possível projeção. Curta agora Das Antigas ao MySpace. A gente começou em 95, gravamos uma demo em 95. Então o que a gente fez? Eu ia ali em Campo Grande, comprava as que tinha básico, 15 minutos, sem nada. Ia gravando em casa mesmo, todo dia, gravava umas 10, 15 fitas. Xerocava a capinha, cortava bonitinho. E a gente mandava isso pelo correio, era a única coisa que tinha. Se tinha internet, maluco, era só lá nos Estados Unidos, aqui não tinha chegado ainda não. Quando eu comecei a tocar 9 anos atrás, 99, não tinha, não sei se tinha, mas a gente não usava MySpace, eu nem sabia que existia MySpace. Então o esquema era a banda ter a fita demo, era fita que a gente tinha, nem era sou velho, né? Fita embaixo do braço e correndo atrás das coisas, então era mais difícil. E o esquema era simples, cara. Pegava uma folha Chamex, fazia lá um flyer, Moqueca de Rato, Hardcore, Vila Velha, Espírito Santo. Fazia uma folha cheia, cortava, xerocava, ia mandando por carta, a carta social que a gente chamava, custava 1 centavinho. Então começou assim. E a gente sempre descobriu um jeito novo. A gente passava cola em cima do selo, sabe? Você comprava o selo antes, já sabia, pesava, botava o selo em R$3, botava o selo, passava cola em cima e esperava a cola secar. O cara carimbava, chegava lá, o cara tirava o selo, lavava, tirava o carimbo e botava de novo. E fita, por exemplo, a gente abria a fita cassete, mandava só o rolinho da fita mesmo dentro. Tudo o que a gente podia fazer para economizar o dinheiro, sabe? Então, a minha introdução, a minha iniciação na internet, quando surgiu a internet, já sabia que tinha, né? Mas era um bicho de 7 cabeças. Hoje o moleque nasce sabendo, né? Naquela época, por exemplo, eu ouvi falar em e-mail, assim, olha que tosco, brother. Eu queria, tipo, digitar na barra do navegador, assim, jo@11e-mail, lá na barra da Explorer, era toscaço. Aí, porra, arrumei lá meu 386, coloquei a internet lá em casa, o primeiro provedor que tinha em Vitória, tinha que conectar depois da meia-noite, sacou? Porque aí pagava um pulso só, era tosco. E ali começou, cara, aprendi a mexer, mandar um e-mail e tal, fiz uma continha no Alta Vista, Hotmail, e começamos ali a engatinhar ali na internet no começo, né? Eu lembro que era uma coisa muito chique ter um site .com.br, ter um domínio, nem sabia como é que fazia, só grandes empresas tinham. Então tinha aqueles sites gratuitos, tipo, acho que é cjb.net,
Então acho que um dos primeiros sites da Laja e do Muqueca foi um desses sites aí. Aí começou um amigo fazendo o site da Laja, depois, tipo assim, vamos ousar, cara, vamos comprar um domínio. Aí compramos lá, aquele absurdo, laja.com.br. E na época eu lembro, cara, que era foda. Eu queria fazer uma atualização no site da Laja, eu tinha que mandar tudo que eu queria pro Metal, que é meu web escravo, eu chamo até hoje, sacou? E ele ia, mudava tudo, aí a programação dava errada, o negócio saía da margem. Aí eu digitava um negócio, um texto errado, eu ligava Metal, bicho, pelo amor de Deus, corrige lá, tem um negócio horrível escrito lá errado. Então era uma dificuldade, sacou, pra atualizar um site assim. Não tinha uma ferramenta de atualização boa, eu tinha que ligar pro cara. E na verdade ele é meu amigo, faz de graça, né, é escravo. Imagina um cara que pagava para ter um site, então ele tinha que pagar a atualização e tal. Yeah. I think MySpace is really cool as well because when you first, compared to a website, MySpace has, the songs straight away when you go to the MySpace you click on and you've got the music and the kind of instant kind of representation of the music. Do you know what I mean? Yeah. So I think MySpace was better than a website, pretty much. E apesar de a gente ter o nosso site, o site não tem tanta, não chama tanto quanto o MySpace. Se você não tem um MySpace, é a mesma coisa que você não tem um espaço na internet. O site da Laja, eu tenho ele apenas por ter o site, o .com.br, apenas para estar lá, para dizer que tem o meu registro ali e tem algumas informações também. MySpace is free. It's a free tool. Everybody can use it, and as you might know, it's not used just for music. People, use it as a to chat with friends, to keep in touch with people, and to find people that maybe they have not seen in years. Pelo telefone eu mando um e-mail com o link do seu MySpace, a pessoa tem tudo ali, tem as suas músicas, tem as suas fotos, tem seu release, tem as datas dos shows, que é muito importante também, a agenda tá toda ali, você não precisa ter as duas coisas separadas. Yeah, I think MySpace is really important for promoting any band, really. Like, you said that it's not really used in Brazil much, but in New Zealand, every band is on MySpace, and yeah, MySpace is fantastic for meeting new people. Like you said yourself, you used MySpace to meet people when you came to London. Yeah, I don't know what to say. Yeah, I met you guys through MySpace, right? So. A velocidade do MySpace, do Fotolog, por exemplo, é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer. Eu atualizo na hora o que eu quero ali no MySpace, eu entro, saio, tiro, e pô, tem uma música nova, eu quero trocar essa música, já boto na hora. And managers can just get all the information that they need from the band, just clicking on their MySpace, and you get their music, and you can have a look at pictures and videos of them to basically have an idea of what the band looks like. O MySpace tem um papel fundamental para qualquer banda que quer trabalhar aqui, e sem MySpace, de repente suas oportunidades, suas chances seriam muito menores. Então a gente já de cara, quando chegou, já viu que era assim que funcionava, então a gente abriu nossa página. Right, for example, coming from Italy, where MySpace is kind of growing at the moment, but it's not yet as big as, for example, here in England or in the United States. Bands start basically getting in touch with Italian bands. I mean, they start getting in touch with English bands, for example. And so what they do, they organize gigs for them to go to Italy. And so obviously what they get as a feedback is for them to go to London and play a gig in London. Fui tocar na Europa com Merda um tempo atrás, onde eu quase morri e tal. Vários lugares que a gente queria marcar o show,
o nego falava, porra, mas que banda é essa? Não conheço merda, então tá aqui, ó. Acessa aqui, Merda Rock. Aí o nego ouvia, falava, pode crer, hardcore, tem 2 discos lançados, pô, vou fazer, tem a ver com o meu clube. Então agora você imagina nos anos 90, quando aí o Ratos, quando foi o Cólera pra Europa e tal. Eu tinha que mandar um press kit, teria que mandar um press kit pra várias cidades, sacou? Um CD, um release em inglês, um monte de foto. Imagina eu ia gastar, cara, uns R$2.000 hoje, se eu tivesse que mandar press kit pra marcar uma turnê na Europa, sacou? O selo nunca vai ser 100% dispensável, assim, sacou? Pode ter a ferramenta que for, você pode ter suas ferramentinhas ali virtuais para divulgar a sua coisa, mas ter uma cabeça por fora ali te ajudando é importante, sacou? Do bands need labels? I think they do. Obviously it depends on how far you want to get with your music, because MySpace, it's kind of like, you know, one day you're big, but the next day you just get forgotten because there's something new that is more striking than you are. Sometimes, since MySpace came into play, you kind of think, I don't need a manager, but then, you know, you still have to do your gigs and you have to organize recording and obviously you do need a manager. Eu acho que as gravadoras não vão acabar, não. Elas vão continuar lançando CD. Eu falei antes, as vendas do LP aumentaram 30%, a fábrica de LP reabriu aqui no Brasil, tá funcionando de novo. Então eu acho que essas mídias, elas vão continuar existindo, elas vão ser vendidas de forma mais independente, de forma mais discreta, não vai ter mega story de CD nunca mais, mas vai existir um meio sim de você conseguir comprar um CDzinho, seja pela internet, seja num show da banda, seja numa lojinha qualquer. E eu espero que essa mídia nunca acabe, senão eu vou morrer de fome, né? Que trabalhar é outra coisa, eu não vou não. O próximo vídeo que veremos fala sobre o teatro no Espírito Santo e seus problemas para ser enxergado pela mídia. Com vocês, por Pouco Ato. Senhoras e senhores, respeitável público pagão, bem-vindo ao Teatro Mágico. Parto. Parto. A palavra teatro, ela é considerada etnocentrista, porque não existe só um teatro, existe vários teatros. E então nós temos o início do teatro nas civilizações, tanto no Oriente, como na África, como na Europa. Todos eles partem do princípio do nascimento, vida e morte. O que representa o teatro para cada geração e para cada sociedade? Na Grécia ele tinha um fator religioso, né? No Renascimento um fator social, né? de encontros e tal. No período barroco, de sedução, as pessoas namoravam dentro do teatro, né? Ia para o camarim, para o camarote para namorar dentro do teatro, flertar no teatro, né? Agora, no período do burguês, na sociedade, o teatro era uma coisa que representava poder econômico e político, como até hoje representa, né?
Então, quer dizer, existe aí uma coisa assim, o público, o teatro, ele foi assim, entrando numa caixa fechada, ou seja, ele saiu de um espaço de arena, de um espaço ao ar livre, de um espaço ritualístico e passou a existir dentro de um espaço público de uma sociedade, de uma classe social. Bom, no final do século XIX, os irmãos Lumière eles inventam o cinematógrafo. O que a princípio seria apenas mais uma curiosidade científica, né, com sua possibilidade de projetar fotografias em movimento, ganha, com o passar do tempo, uma série de outras utilidades. Afinal, ele, no primeiro momento, é abraçado por uma nascente indústria de entretenimento urbano, né? E dentro dessas diversões urbanas, da mesma forma que os espetáculos de musicais, circenses, hipnose e vários outros números de circo e pequenos esquetes teatrais do século XIX, o cinema ele vai entrar nesse contexto, né, de show de variedades. Então, com essa primeira utilização dele como mais uma diversão pós-expediente, uma das primeiras saídas é adaptar para o cinema esquetes teatrais, né? Geralmente, os primeiros filmes ficcionais, já na virada do século XX, são ou adaptação de pequenos esquetes teatrais, sua maioria números de mímica ou de comédia, ou dramatizações em um take só, câmera fixa, de trechos de obras literárias, passagens bíblicas ou situações do noticiário, crimes insolúveis que causavam sensação na época. Então, a matriz desses primeiros filmes está calcada muito no teatro, não só pela câmera fixa, frontal, como se fosse o ponto de vista do espectador sentado na poltrona do teatro assistindo uma encenação, quanto pelo fato de que a maioria dos atores eles eram oriundos do cenário teatral da época. O Teatro Capixaba, de acordo com o que eu sei, é um dos movimentos mais antigos do Brasil de teatro. De acordo com um colega meu, foi o padre José de Anchieta que trouxe o teatro para o Brasil dentro do Espírito Santo. Ele trouxe para catequizar os índios, né? E com isso o movimento foi crescendo. Em Vitória eu criei o blog Teatro Capixaba, foi exatamente para divulgar coisas que a gente não tem tido muito ultimamente, né? A mídia em 2000, 2001, ela divulgava bastante, mas de repente ela perdeu o interesse. Caraca, eu acho que a internet é um lugar muito interessante para essa mídia atual. Acho que assim, é um campo livre, né? Você, por exemplo, se você vai mostrar tua peça, teu trabalho, tua obra de arte, enfim, que seja qual for o meio que você trabalha no jornal, ele tem que passar pela aprovação dessa ou daquela pessoa, aí às vezes tem uma pessoa que não gosta disso que você faz, enfim, isso pode ficar pode complicar um pouco, mas a internet não, a internet é um campo livre, né, você vai lá, coloca, tá lá, bicho, e nego, sei lá, no Cazaquistão vai conseguir ver, e outras pessoas aqui de Vitória vão ver trabalhos de outras pessoas de fora, e para as pessoas daqui mesmo, a gente consegue divulgar isso de uma maneira bem interessante. Eu acho que a internet ainda hoje é um meio bem interessante de mídia. Eu só não sei se ela é acessível a todo mundo. Várias vezes, não que a gente quer esse grupo, tá, aí você pensa que vai poder ajudar, deixar a gente abrir um pouquinho de espaço, falar, ó, a gente tá no espaço, a gente paga aluguel, tem água, tem luz, dá uma coisa, a gente não conseguimos nem falar o que é o que tá lá. Aí eu ainda encontro pessoas que falam assim, eu vi vocês na televisão, viu o cacete, você viu a gorda, dando uma peitada no menino, que o menino caiu uma cena rápida, e o outro, não falamos nada do nosso trabalho. A TV já teve uma época em que a TV Gazeta mantinha um esquema de criar chamadas para os espetáculos teatrais locais.
né? Todos os espetáculos praticamente ganhavam esse espaço. Só que muitos deles não cuidavam da produção desses comerciais, né? E aí acabava sendo filmado um trecho da peça e usado como material para chamado. Só que teatro é teatro, né? Aí ficavam coisas gritadas, uma luz incorreta para a televisão e interpretações exageradas que assustavam o espectador e até funcionavam como uma propaganda negativa. Protesto! 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 É bem verdade que era melhor quando eu cheguei em 90, porque as televisões, a gente gravava cenas de espetáculos e a televisão passava, tanto a Tribuna como a Gazeta, passavam aquelas chamadas na televisão. E isso é muito bom quando a televisão faz isso, porque a gente sente que o público vem. Depois cortaram e hoje ninguém mais faz aqui para o estado, a não ser um grupo de fora que vem com algum patrocínio da Gazeta ou da Tribuna, que tem essas chamadas, né? Mas os elencos locais não têm mais essas chamadas. As televisões faziam entrevistas em programas jornalísticos e divulgavam o trabalho da gente. Isso já há algum tempo não existe mais. Com relação aos jornais jornais de papel, né? Os jornais dão muito apoio a gente, sempre fazem matérias grandes com teatro, com cinema local, e isso é legal. O que eu vejo dos jornais aqui da capital é que eles cobrem os espetáculos, além das agendas, eles também dão voz e vez para os artistas falarem, para os diretores, para os nossos atores, e também eles também têm todo o espaço relacionado à demanda, relacionado à crítica também. Tanto é que nós fazemos crítica, o jornal A Gazeta faz crítica dos espetáculos, tanto os nacionais quanto os daqui. A gente hoje tem um apoio maior da mídia escrita, né, do jornal impresso, que ainda apoia o teatro, faz algumas referências, algumas matérias, mas eu sinto que existe ainda uma carência muito grande nessa área, especialmente de críticos mais especializados que possam estar comentando os espetáculos, estimulando o público a ir mais ao teatro. Como é que essa casa está lotada? Vamos lá. Coprólogos para você, merda para você também, merda, coprólogos, merda para todo mundo. E vamos lá. A gente tem que mensurar também o seguinte, há uma diferença entre público e público que consome teatro. Eu acho que essas pessoas que estão nas peças de globais vão mais para o entretenimento. O importante é aquele público que quer consumir a arte, que quer ver o teatro como uma forma de expressão diferenciada. Então é nesse público que a gente tem que se manter, a gente tem que se concentrar. Porque é nesse público que estão os formadores de opinião. As pessoas gostam muito da comédia. Quando você traz um teatrão, uma coisa, né, para ser mais pensada, mais raciocinada, você geralmente tem um público melhor, é um público mais específico. E o público local, de peça local, também é um público mais dirigido, então geralmente é um público menor. O grande público ainda falta para nós. Nós temos poucos grupos em Vitória, na cidade de Vitória, né? E você vê que não temos teatro todo dia, toda semana, são sempre finais de semana. Às vezes você tem um final de semana com 2, 3 espetáculos do Espírito Santo. E às vezes você tem semanas e semanas sem nada. Não só daqui como de fora. Fazer o quê? O Sófocles deixou esse cadáver pendurado na porta de entrada da dramaturgia mundial como resposta para todos aqueles que me chafem que o teatro está morto. Está morto, Senhor! Faz 2.500 anos que ele está morto. O teatro existe há 2.500 anos e está sempre em crise, mas o teatro não vai morrer nunca, né?
talento traduzido em cédula. E a cédula tronco é a cédula mãe solteira. Continuando com os documentários, vamos assistir o vídeo A Vida sobre Duas Rodas. Veremos como a profissão dos motoboys é vista pela população. Bom, meu nome é Emanuela, eu sou motoqueira aqui em Vitória tem 11 meses, com carteira assinada. Eu vim de Rondônia para cá por causa de problema com família, mas acabei ficando. E já estou nessa profissão há esse tempo de 11 meses. Eu até que gosto, mas todo dia tem um probleminha, tem um acidente, tem uma coisa inusitada que faz até a gente pensar em parar, mas no fundo eu até que gosto. O que é o motoboy? Um mal necessário? Um mal necessário, dado ao quê? Dado a pressão por resultados que as empresas vivem, o sujeito vive, então o motoboy é como se fosse uma extensão das nossas demandas nas empresas e das empresas. Eles são um mal necessário, né? O motociclista e a motocicleta é um serviço que não tem mais como acabar. Cada dia mais vai crescendo, porque hoje é tudo através de delivery, entregas, entendeu? Só pegar em São Paulo. Se realmente não tiver motoboy, para geral. Aqui no estado é a mesma coisa. Se criou, né? Então o trabalho de um motoboy hoje ele é essencial para qualquer empresa. Muita loucura, muita correria. Todo dia tem uma fechada, tem um xingando a gente xingando todo mundo também. Não tem esse dia que hoje foi tranquilo. Todo dia tem um probleminha, mesmo que seja pequeno, mas tem. São 15 minutos. Se em 15 minutos não chegar, eles devolvem o dinheiro. Inclusive tínhamos isso aí, se furar o pneu não paga, se o lanche chegar frio não paga, mas isso foi através do Ministério Público do Trabalho, não só do Estado do Espírito Santo, a nível nacional, entrou com ações contra todas as empresas, Habib's na época, Bob's, usava isso aí e foi proibido, entendeu? Porque é aquela situação que eu falei para você da notificação recomendatória que o Ministério Público do Trabalho fez, recomendando a todas as empresas que utilizam motociclista, para que não pague os motociclistas por entrega, nem por hora e nem que determine o mesmo comissão, você está entendendo? Porque quando você paga a comissão ao motociclista, ele vai querer entregar muito lanche para poder ganhar mais comissão, quanto mais entrega. Às vezes o motorista de ônibus também vê um cara de moto, porque é uma moto, não respeita a faixa de trânsito dele. A moto ela tem que seguir o mesmo padrão do carro. Se é uma linha se é uma pista para o carro, ele tem que seguir na pista do carro. Que a placa que é o imposto que você paga, é igual um automóvel. Ela funciona como se fosse um automóvel. Só que tem coisas que você não... O cara abusa de você. Se ele está entre dois carros andando em movimento, de repente um se assusta com alguma coisa na frente lá que precisa tirar, talvez uma pedra, uma caixa que está na beira de uma pista, que ele precisa tirar um pouquinho a diferença, pode atingir o motoqueiro e jogar debaixo do pneu de um caminhão ou na frente de um outro veículo que vem atrás. Como disse o nosso colega, é legal que eles aprovaram a lei, mas pelo menos desse condições. Porque não adianta, vão acabar com os corredores, mas se juntar todo o motoboy aí no trânsito de Vitória, já não tem suporte. Juntar os motoboys fora do corredor, acabou de abençoar o trânsito. É necessário ter espaço para todos. Então, infelizmente também existe a imprudência de alguns motoboy ou alguns motociclistas, né? Que a gente não pode generalizar porque tem outros que precisam realmente andar e tem prudência. Mas a maioria é imprudente. Cara, eu não sei o que esses deputados têm na cabeça em aprovar uma lei dessa. Porque
você já pede esse sistema de entrega de moto porque ele é diferenciado, você consegue chegar mais rápido. Se a gente for acabar com o corredor, a gente vai ficar atrás dos carros, aí vai atrasar tudo de novo. E quando as pessoas pedem as coisas, pedem uma pizza, pedem um medicamento, pedem um documento, ela quer tudo com pressa, ela quer rápido. E sem o corredor, como é que você vai chegar rápido? No ano de 2009 agora vai vir a implantação, né, da resolução 219, que é usar os coletes, usar as fitas, usar os adesivos no capacete e as placas vermelhas, que aí a sociedade vai saber quem é o motociclista que trabalha e quem é o condutor, quem é o motociclista que utiliza a moto só como meio de transporte, né? Como é que eu vou criar campanhas educativas se eu não ouvir as partes envolvidas, os sentimentos do outro, onde ele é massacrado como indivíduo também, como sujeito? Ué? Então quer dizer que só eu tenho razão? Só a minha dor conta? Então vamos ouvir a dor do outro. Onde é que, não é isso? Acolher no sentido, sei lá, né, da demanda do outro, validar e criar programas e criar políticas públicas que estejam em sintonia com o que ele apresenta. Ele também é vítima do processo. Graças a Deus conseguimos agora, a Caixa Econômica, o governo nos concedeu, né, o privilégio de ter uma apólice de seguro, porque ninguém queria fazer, porque o alto risco é muito grande com motociclistas. Hoje já temos a apólice de seguro, né, junto à Caixa Econômica Federal, que é um banco do governo federal. Hoje só o que nós estamos precisando hoje aqui no estado simplesmente é um seguro para motocicleta, né? Às vezes a moto pode ali estar fazendo um barulhão, tem motoboy que não tá nem aí, enquanto o negócio acho que não quebrar e desmontar, eles não consertam, não se preocupam com a vida deles, entendeu? O negócio é, vou entregar, vai. Tem muitos motoboy doidos, tem mesmo. Já vi uns 2 acidentes assim que naquele dia que eu estava trabalhando eu não passei de 40. É muito triste você ver o acidente. E você tá envolvido assim diretamente na moto também, a gente fica bem chocado. A gente deveria receber insalubridade, porque a gente corre risco diariamente aí nas vias, no trânsito. Eu nem seguro de vida eu tenho. Os motoqueiros são muito solidários assim um com o outro. Só que quando é para ter uma união, pra gente ter algum benefício, acho que isso é na classe geral do brasileiro. Quando é para você ter uma união, para você mudar alguma coisa, para você questionar direitos, aí não se une. Mas se rolar um acidente aqui com um motoqueiro, chega os outros, já faz pressão, já ajuda e tal, mas tem motoqueiro que não sabe nem que tem um sindicato, nem eu não sabia. Eu acho que é realidade, mas deveria ser mostrado de forma diferente. Para quê? Para que eu amanhã tire uma carteira de motociclista e venha operar não da forma que operam hoje, e sim da forma que deve ser operado. E a televisão mostra só as coisas ruins, infelizmente é isso. Só atitudes de imprudência dos motoboys. Eu, como motorista, sinto a presença de eu não posso triscar para um lado ou para o outro. Se eu estou numa faixa, eu tenho que ter uma cautela enorme para ir para a faixa do lado, né? Aí, quer dizer, eu sou uma cidadã que vive isso e que vai lá para a redação escrever, contaminada pelo que eu vivo. Não é isso? Então, a coisa da teoria do espelho, de novo, e a questão da subjetividade. A minha subjetividade interfere no produto daquilo que eu, né? Interfere no resultado do produto, daquilo que eu vou produzir. Então, assim, as coisas se misturam. Não há mais, não é possível dizer o jornalista, a mídia, não. Tudo uma coisa então, só. Com isto, é difícil uma conscientização. Até as informações revoltam as atitudes deles. E muitos agem por revolta, com o trânsito, com os motoristas, com as informações que eles hoje são vistos como verdadeiros marginais do trânsito. E na verdade não é assim. Acontece sim, mas nós não podemos generalizar. Eu não sei se a mídia tem um olhar social, não. Tem um olhar acusatório, condenatório, que é muito próprio da mídia. Ela acusa sem ouvir. Eles mostram mais uma questão de estatística, né? Todo dia tem um acidente, todo dia tem um problema com moto. Só que a solução tomada é que não é ideal.
Eles deveriam tomar um outro tipo de medida, né? É isso aí, a saída é essa aí. Vamos sentar numa mesa e fazer um bom acordo. É preciso acordar. Então, aí eu acho que o Detran começa a fazer o papel dele tardiamente, não sei se, não vou julgar o mérito e tal, mas é preciso trazer esse sujeito para, sabe, ouvir, entender as demandas dele e criar um espaço próprio. Todo mundo fala que moto é perigoso, é isso, é aquilo. Não é perigoso. Perigoso é a atitude que a gente toma. Ano que vem, se Deus quiser, espero já ter saído dessa vida já, porque é legal e tudo, mas a gente corre muito risco. É muito perigoso. Eu acho que cidade nenhuma vai funcionar sem motoboy. Vou ali na Serra, Vila Nova de Colares. Entregar sabe o quê? Absorvente. Também me irrita. Assista agora o Longe dos Palcos, Fora do Foco, um documentário que fala sobre a produção do meio musical capixaba. Espírito Santo, considerado o primo pobre da região sudeste do Brasil, com capital em Vitória, contém uma área de 46 mil km², composto por 78 municípios. Seus pontos turísticos são Convento da Penha, Terceira Ponte, Praça 8, entre outras belezas naturais. Sua economia se baseia nas grandes indústrias como CST, Vale do Rio Doce, Chocolates Garoto e também na exportação de café. Tem uma população estimada em 3.400.000 habitantes, sendo que a maioria se concentra na Grande Vitória, e tem uma taxa de analfabetismo funcional de pessoas acima de 15 anos de 19,1%. E com um pequeno mercado consumidor de cultura, quase não temos teatros, grandes eventos de shows e nem filmes alternativos no cinema. Longe dos palcos, fora do foco. O mercado fonográfico, de uma maneira geral, acho que no país todo, e até em nível internacional, sofreu uma transformação muito grande. Algumas coisas que aconteceram foi assim, o desenvolvimento da tecnologia foi barateando muito as mídias, o custo das mídias. No Rio de Janeiro, a música é profissionalizada, se estamos em 2008, há pelo menos aos 70 ou 80 anos. Já no Espírito Santo não é a grande diferença. No Espírito Santo é um estado bebê na questão do mercado profissional musical, né? Vitória tem músicos muito bons, bandas muito boas. E querendo ou não, a arte vai gritar, uma hora ou outra vai gritar a arte do Espírito Santo. A maior dificuldade que a gente tem é o incentivo. Aqui no estado é difícil você começar qualquer projeto que seja artístico, muito mais pelo incentivo das próprias prefeituras e do público no geral, a nível do gosto popular, que no caso da nossa banda não é muito aceito aqui dentro. Isso acaba que a gente tem que se voltar para outros estados. Você não tem hoje no estado um estúdio completo que você possa fazer tudo dentro dele, você tem que sair migrando de um estúdio para o outro, negociando valores, às vezes você consegue uma coisa em um, não consegue em outro. Então, a falta de estrutura ainda é o que peca mais. E você tem as leis de incentivos do Estado para a parte da cultura que acaba, numa forma geral, sendo um pouco assim, vamos dizer, mal distribuídas. Então, você acaba, de uma certa forma, se você quiser mesmo ir para frente, tem que meter a mão no bolso, tem que correr atrás, trabalhar mesmo e fazer na marra. O Espírito Santo é um estado muito pouco populoso. Tá certo. Então, por exemplo, esse negócio do 1%, você não pode dizer dividir 100 por 25, porque, por exemplo, o estado do Espírito Santo, eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que ele tem entre 3 e 4 milhões de habitantes, mais para 4 do que para 3, né?
A cidade do Rio de Janeiro, o Grande Rio, tem perto de 10 milhões de habitantes. Então você não pode fazer essa comparação numérica, dividir 100 por 25, o Espírito Santo deveria representar 4. Entendeu? Porque o Espírito Santo, inclusive um dos motivos do mercado cultural no Espírito Santo ser problemático, falam muito, porque a mentalidade, porque as pessoas não sei o quê. Não é só mentalidade, o problema é numérico. Eu, por exemplo, eu pego uma cidade como São Paulo, que eu tenho 20 milhões de habitantes, né? Normalmente, claro, o público, a população consumidora de cultura sempre é uma menor parte. Então, talvez em 20 milhões de habitantes, se você tiver 500 mil consumindo cultura, já está bom demais. Quer dizer, 500 mil é muito pouco, perto de 20 milhões, né? Mas 500 mil é gente pra caramba, dá pra botar um monte de cinema, um monte de teatro, um monte de peça e rola. Então vamos dizer, se eu tenho 20 milhões de habitantes, né, 10% seriam 2 milhões, certo? 500 mil eu estaria falando de 2,5%. É um chute isso, mas vamos dizer que a população ativa culturalmente seja 2,5% do total. Se eu pego uma cidade que tem 400 mil habitantes, 1% seriam 4 mil pessoas. Estou falando de 8 mil pessoas. O Espírito Santo já vem perdendo já há bastante tempo, mas ele perdeu uma grande força, assim, no meu ver, assim, não só na música reggae, porque não era só para reggae que funcionava. Foi o movimento da Curva da Jurema, né? A Curva da Jurema ali era um movimento que movimentava o Espírito Santo mesmo, o cenário cultural. Viajava para outros cantos como Bahia, via gente de lá falando sobre a Curva da Jurema, pessoas desceram, bandas da África desceram para o Espírito Santo para tocar na Curva da Jurema. Aqui dentro do estado tem a nível de público e das principais pessoas envolvidas com o meio do entretenimento capixaba, ainda tem um grande respeito para o que vem de fora. Aqui não tem muito essa coisa se o grupo que vem de fora ele é grande ou pequeno. Se você não é do estado, você tem um foco maior. Eu acho até por uma questão de novidade, mas se bem que tem muita coisa que está aqui dentro, que por não ter tanta oportunidade de se apresentar, acaba se tornando uma novidade também. Mas eu não sei o que o capixaba tem no geral, que você fala que aqui do estado as pessoas já olham com uma coisa desconfiada se tem qualidade ou não tem. O mercado aqui virgem em todos os sentidos. As bandas ainda não ganhavam dinheiro, ninguém ganhava dinheiro. A galera fazendo idealismo. E outra coisa, como esse 1%, o Espírito Santo era desprezado pelas campanhas de marketing das gravadoras, não se pagava jabá aqui. Não tocava jabá na rádio porque as gravadoras não pagavam. No Rio de Janeiro já se pagava jabá há mais de 30 anos. Só que aqui não tocava. Então o que acontece? O cara da rádio tocava o que ele estava afim ou o que o público pedia. Era espontâneo. Então, ou seja, chegava um monte de... E aqui, por ser uma cidade pequena, comparando ao Rio de Janeiro, é uma cidade do interior. Então, todo mundo se conhece. A grande característica da cidade do interior é que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhecia aqui. Então, por exemplo, você chega lá no Rio, você não entra simplesmente, eu vou lá na rádio Cidade, vou na rádio Transamérica, Jovem Pan, seja lá, você não entra. A não ser que você conheça o cara, tem hora marcada e crachá, você não entra. Aqui não, hoje não sei se é assim, mas na época você entrava lá, chegava, falava com o programa do rádio, e aí na época era o Burura, e aí Burura, Renan, todo mundo, você falava com todo mundo, você entrava na rádio. E você chegava com o seu CDzinho, pô, minha banda aqui, ele botava pra tocar. Todo mundo botava pra tocar. E o que aconteceu? Obviamente a gente fala das bandas que fizeram sucesso no boom, mas teve várias bandas que sumiram naquela época porque não tinha uma qualidade. Mas ao colocar a música para tocar, as pessoas ouviam, passavam a conhecer a música e falavam, pô, essa banda é legal. E começava a ligar, pedia música. E o cara falava, a música tal, do Macuco, do Casaca, do Animal, seja lá o que for. E as pessoas, pô, então essa banda, eu vou lá no show deles, pô, legal. Ou seja, como não havia a pressão econômica da instituição do jabá, o processo aqui era espontâneo. E onde é espontâneo, prevalece a boa música. E a boa música sempre faz sucesso. A questão dos jabás, né, das rádios, infelizmente hoje é algo assim, muitas vezes necessário, né?
muitas vezes necessário. Eu penso que esse lance da internet, cara, não tem como você fugir, é algo que tá aí, sacou? Tem que se usar como aliado, tem que se usar como aliado. E o CD, a banda nunca conseguiu mesmo ganhar dinheiro com CD. A internet é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Positivo em que sentido? Você pode hoje simplesmente gravar suas próprias músicas em casa, abrir um site determinado, colocar a música e fazer com que o maior número de pessoas escute seu trabalho, leia sobre seu trabalho e assim se interesse para procurá-lo. A internet está se tornando, cara, essa nova base onde essas coisas vão acontecer. Hoje eu vejo mais probabilidade de você fazer um festival virtual na internet do que um festival físico. O custo das coisas físicas são muito mais caras. Todas as empresas, os empreendimentos mais inteligentes, eu acho, já estão migrando ou já migraram há um bom tempo para a internet. A rádio ainda é o principal meio de difusão de música. Entendeu? Se a rádio sai da jogada, fica complicado. Então eu acho que subiu porque você teve uma seleção natural e a rádio apoiando. Desceu porque quando entrou o Jabá, as bandas capixabas que continuaram tocando eram as que tinham dinheiro, independente de elas serem boas ou ruins, eram as que tinham dinheiro para bancar o Jabá velado, que é o Jabá com prêmio. Acho que a cultura deveria ser vista assim, com mais prioridade, assim, trabalhar-se mais cultura dentro das escolas, né? Cultura em geral. Começa no berço, né? Na escola. Você ter uma infraestrutura educacional que faça com que os adolescentes, jovens no geral, tomem gosto por algum tipo de arte, seja ela cênica, seja ela musical ou artes plásticas no geral. Eu acho que a música ou qualquer outro tipo de arte tinha que ser uma coisa obrigatória dentro do colégio, valendo nota, as pessoas reprovassem por falta, essas coisas todas. A solução, eu acho que a coisa passa por educação. Foi sancionada uma lei que torna música matéria obrigatória nas escolas e as escolas têm um prazo de 3 anos para implantar isso. Eu acho que se eu apresentar, qual é o problema que a gente tem aqui? Nós não temos formação de público. Não adianta eu montar uma escola profissionalizante, ficar formando guitarrista, baixista, baterista, produtor musical, técnico de som, se eu não tiver um público formado para criar uma demanda para esses profissionais poderem trabalhar. Então, se eu ensino música, eu não estou formando músicos somente. Eu estou formando consumidores conscientes de música. E sempre com aquela ideia, né? Conscientizar a comunidade que o futuro, né? Futuro é das nossas crianças, dos nossos netos, dos nossos filhos. Se a gente destrói hoje, a gente está arrancando do povo de amanhã. E é as próprias crianças que estão ajudando a gente nesse processo. Eu acredito que tem um ditado, cara, que diz assim: quer ser universal, fala da tua tribo. Entendeu? Eu acredito que isso seja uma coisa verdadeira dentro da música e das artes de um modo geral. Então o que eu diria é o seguinte: nós deveríamos acabar com o nosso complexo de inferioridade. Porque o carioca não chama o Barão Vermelho de música carioca. O paulista não chama o Titãs de música paulista, o brasiliense não chama o Legião Urbana de música de Brasília e o gaúcho não chama o Engenheiro da Bahia de música gaúcha. Então não vejo por que chamarmos a nossa música de música capixaba. Entendeu? Fazemos música no Espírito Santo. Ponto. Eu acho que a expressão música capixaba ela é, de certa maneira, depreciativa e demonstra o nosso complexo de inferioridade. E para finalizar, veja o vídeo Skates na Mídia. Ele é um documentário sobre os skatistas no Espírito Santo e as dificuldades de reconhecimento dessa tribo.
skate era referência era o Ralph na Praça dos Namorados, que foi uma rampa que foi construída em 85, né? Uma época que o skate ainda só tinha uma parte ainda, que hoje em dia ele tem dois lados que a gente pode andar nas duas bases hoje em dia, antigamente não tinha isso. E o skate está tendo uma evolução constante, sem parar. Tem várias modalidades, não só o vertical, que é na rampa, é o street, que é uma característica da rua, que se fazem pistas com rampas características de rua. E tem skate longboard para descer ladeira, de velocidade. Tem skate que desce morro de barro agora também. Bom, o skate aqui em Vitória ele é fraco, porque a gente não tem uma pista adequada para a gente estar treinando. Tanto do vertical quanto do street, e das outras modalidades já não depende tanto, porque às vezes tem que ir na ladeira ou num barranco, isso aí é outra coisa. Mas no nosso caso, a gente depende de obstáculos, de pistas adequadas para a gente praticar. Essas pistas adequadas são pistas que, desde o surgimento do skate, tem estudos sobre elas, como fazer a pista, né, da forma mais correta de estar andando, de estar fazendo com que a gente se projete mais para o alto, ou que a gente, na hora de voltar, não caia no chão, no zero, né? Não tenha tanto perigo para se machucar quanto tem. Aí em Vitória não tem nada, a gente não tem nada. A gente tem um Ralph, que é de 85, que a gente vive pedindo para a prefeitura destruir, fazer um outro, a gente não consegue, a gente pede para fazer pista de street e a gente não consegue, porque eles falam que já tem uma bola lá redonda com chão liso. Aí a gente bota obstáculos, eles não deixam, eles falam que não pode. A gente fala, não, a gente pediu autorização, a gente vai e coloca, aí tudo bem. E tem umas confusões e já gerou muita coisa, e entre elas foi que tem uma federação, mandou asfaltar uma parte que a gente já tinha como uma área de skate, que hoje em dia está sofrendo reforma, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. E a gente aproveitou essa oportunidade de ter estragado, a gente fez um protesto, chamamos jornal, revista, tiramos fotos, filmando, mostramos para os jornais. E o que o jornal passou? O jornal passou que para os leigos também, o que eles veem, assim, o skate é uma coisa de moleque, de criança, é uma brincadeira, e os meninos estragaram ali o lugar que os meninos brincam. Pô, mas não é assim, aquele lugar ali é um lugar que tem uma história, e como qualquer um outro lugar que a gente está andando, a gente adota um lugar porque ele é bom, às vezes por causa do chão, que não vai machucar a gente, que às vezes a gente tem que trabalhar, estudar, e né, não vai andar todo quebrado também. Segundo a mídia, que ela foi atrás da prefeitura para saber respostas, a prefeitura falou que foi a Federação de Skate que pediu para fazer aquilo, só que a gente, como skatista, protestamos e mostramos para a prefeitura que o skate não tem uma representante, não tem uma coisa fiel. Então, e o que foi... Não tem a gente não tem um bom representante. Então, no caso, a resposta da prefeitura foram que eles iam recolocar o chão liso, e a gente foi atrás depois na prefeitura, na Associação de Moradores da Praia do Canto, que o lugar foi ali na Praça dos Namorados. A gente foi lá e falou, olha, a gente não quer chão liso, a gente quer uma pista, levamos projeto e tudo. Só que nós somos fracos, nós não somos filhinho de papai ou de um presidente, de um governador aí para estar fazendo uma coisa dessa. Então a gente encontra várias barreiras, né? E como aqui na Praia de Camburi, aqui a gente adotou aqui agora porque o chão é liso, é chão de granilite como a gente tinha naquela área. Só que a gente andando aqui, com as pessoas passando, pessoas mais velhas, elas olham a gente e falam assim, menino, vocês vão se machucar. Aí outros falam, vocês estão estragando o banquinho, vocês estão arranhando aqui, então vocês estão estragando aqui, vai lá para o lugar de vocês. Não, mas lá eles destruíram, a gente está aqui porque a gente não tem um outro lugar. Então, assim, quem não sabe, às vezes acha ruim que a gente está invadindo um outro espaço, mas na verdade é porque a gente está procurando um espaço pra gente, que a gente não tem um espaço pra gente adotar esse espaço, não tem uma pista, um lugar pra gente estar treinando.
ficando com o berro na mão. Meu seria. A relação dos skatistas com a mídia é a seguinte: existem os skatistas que gostam muito do estilo skate na alma mesmo, skate soul, que eles vivem na rua e não ligam para campeonatos e eventos comerciais. Eles querem andar de skate para se divertir, querem andar de skate para estar com os amigos e para poder se divertir mesmo. O foco principal do skate é se divertir, é a diversão. Então, a evolução, criar manobras novas, estar com os amigos e fotografar, filmar, mexer com arte e tudo que está ligado ao universo do skate. E aí também existem os skatistas que focam muito no campeonato, que são os skatistas atletas, assim. Eles ficam na vibe de treinar e ficar virando robozinho de manobra e se direcionam o skate deles para campeonato. Aí são dois focos: o skate alma, que é o skate na rua, voltado para diversão, e o skate atleta, que é focado em campeonatos e disputar eventos, ganhar prêmios e pegar patrocínio das marcas. Também, da mesma forma que tem as duas vertentes do skate, assim, basicamente tem as duas vertentes da mídia. Tem a mídia que está na mão dos skatistas, que existem vários skatistas, principalmente dos Estados Unidos, que tem empresas de skate, marcas, né, que produzem peças de skate, e essas marcas produzem vídeos e também editam revistas, materiais gráficos sobre o skate. Essas marcas focam nisso, na diversão, na evolução e no skate como ele realmente é. E isso lá funciona melhor do que o skate comercial, que é o skate campeonato, no caso da Globo aqui no Brasil, né, que promove os eventos e exibe esses eventos com esse foco comercial mesmo. E a relação do skatista com essa mídia é a seguinte: os skatistas mesmo, quem anda mais tempo e tem um contato mais intenso com o skate, a quantidade de aprovação é menor do skate comercial em relação à mídia e grandes empresas de televisão que fazem esse tipo de veiculação do skate. E eles aprovam bem mais essa veiculação que está na mão do skatista mesmo, as empresas de skate que promovem essa mídia criada pelos skatistas tem uma identidade maior. Como são eles que criam, eles que desenvolvem essa identidade. E essa identidade se aproxima mais do dia a dia real deles. Eu sou professor de educação física, profissional. É como se fosse aquela profissão ali, entendeu? Queria que a mídia passasse isso. Não como, o menino anda de skate, é bonitinho e tal, só isso. Não. Queria que mostrasse aquilo ali, tipo, um empreendimento, entendeu? Através do skate. Porque tem indústrias aí, aqui não tem, mas em Minas Gerais tem, entendeu? Que sustenta skatista. E skatista consegue sustentar quase uma família, com pouco que ganha. Entendeu? Queria que mostrasse isso aí, o trabalho skatista, não o vagabundo skatista. Eu queria que a mídia explorasse, buscasse conhecer como é o dia a dia do skatista, o que ele faz, o que ele sente com aquilo que ele faz, o que ele sente com o skate que ele vivencia, porque cada skatista tem um dia a dia diferente, né? Eu tenho uma vivência com skate, o meu amigo já tem outra vivência e assim por diante. Eu gostaria que a mídia buscasse se aprofundar nisso, conhecer como é a vida do skatista, como é a relação dele com o skate. Bom, eu acho que poderia ser melhor, mas não é a culpa só das pessoas que praticam, né, ou que gostam do skate, desse esporte radical que eu também aprecio e gosto muito. Mas é uma participação um pouco de imprensa e dessas pessoas, como eu disse, que gostam, que também admiram. É um movimento em que, eu sempre falo o seguinte, que é um movimento que a pessoa que pratica, né, que gosta do skate, tem um amor mesmo, né, pelo que faz. Então acho que falta, por parte da imprensa, divulgar mais esse movimento, né, o que acontece nessa modalidade aqui no Espírito Santo. Sim, eu acho que sim, falta por parte da imprensa, rádio, TV, jornal, agora o online, né, que está mais do que em moda, mas é porque se isso não acontece, se a imprensa tem um pouquinho dessa responsabilidade, né, de não divulgar, se esse esporte não é colocado como em outras modalidades, claro que vamos tirar aqui o futebol, mas se o skate não chega, a informação não chega, a notícia não chega como em outras modalidades, de querer divulgar isso de uma forma assim maior ou mais abrangente. Eu acho que falta chegar essa informação. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que fazem, que praticam, que gostam, que tem o movimento, que enfim, que tem uma associação, que tem seus grupos, essas pessoas têm que se unir cada vez mais para que essa informação, a notícia,
do que está acontecendo, né, no skate na Grande Vitória, no estado, né, principalmente na Grande Vitória, essas pessoas têm que se reunir e fazer com que essa informação chegue até a gente. Existe a prática do skate em Vitória, vamos falar de Vitória, sim, existe campeonatos, torneios, manobras, pistas, tudo isso acontece? Acontece sim, mas eu acho que falta um pouco dessas informações chegarem até a gente, porque nós sabemos de muita coisa, mas não sabemos de tudo. Então, que as pessoas desses esportes, ou vocês do skate, façam essa informação chegar até a gente. Como eu disse, a gente sabe de quase tudo, mas não de tudo. O Bitola de hoje fica por aqui, mas durante as férias vocês vão conferir a reprise dos melhores programas. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente, bitola@faesa.br. Boas férias, até o ano que vem e tchau! Tchau.